Olá! Reagindo ao vídeo do professor de física que diz: a Terra não é plana, empuxo. Veja bem. Analisando o vídeo do professor, que por sinal tem ótimas aulas de física. Além de assumir que a teoria é apenas uma ideia, notei que há uma discrepância na teoria do Newton sobre a suposta atração entre os corpos. Pois bem, segundo a teoria, a gravidade ou força-peso é gerada pela atração entre os corpos e está relacionada à massa e à distância entre os corpos. Vejamos parte do vídeo. No nosso encontro de agora eu vou trazer o tema: a Terra não é plana. O caso do empuxo. Como assim? Muitos dizem que quem explica a subida ou a descida das coisas é simplesmente a tal da densidade. Ups! A densidade do hélio é menor que a densidade do ar. Por isso o balão sobe. Os passos que nós vamos seguir para defender a nossa ideia vão ser: A teoria é uma ideia, ele mesmo o confirma. Todos os corpos na superfície terrestre, aqui próxima à superfície da Terra, caem com a mesma aceleração de 9,8 metros por segundo, mas isso seria se o ambiente estivesse evacuado. Se a gente tirasse o ar de um determinado recipiente e deixasse aqui três coisas cair, uma bola de boliche, uma maçã ou uma pena, as densidades aproximadas vão ser: da bola de boliche, 1,5 gramas por centímetro cúbico, da maçã, 0,8 gramas por centímetro cúbico e da pena, 0,2 gramas por centímetro cúbico. Então veja, existe uma diferença de densidade maior entre a bola e o vácuo do que entre a pena e o vácuo, mas mesmo assim, todos caem com a mesma aceleração. Esta informação aqui é importante porque a gente não pode dizer que apenas o que faz algo subir ou descer é diferença de densidade. Por essa razão, a gente já destruiu esse paradigma da densidade. Isso é o que foi convencionado. Não quer dizer que seja verdade. Veja o vídeo. Podemos sim analisar a densidade, tanto na atmosfera como no vácuo. Veja bem. A aceleração máxima de um corpo em queda livre no vácuo é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, dependendo da região. Observe no experimento que, tanto para a pena, como para a bola de boliche, o empuxo é zero. Observe também que a densidade no vácuo é nula. Logo, os dois objetos assumem a máxima aceleração, que é aproximadamente 10 metros por segundo, pois não existe nenhum empuxo para reduzir a velocidade dos corpos. Por outro lado, o experimento desbanca a teoria atual da gravidade. Se a base da gravidade é a relação entre a massa e a distância entre os corpos, podemos observar então que no vácuo, a teoria de atração entre os corpos deixou de existir, como visto no experimento. Com base no experimento, verificou-se e podemos afirmar que a gravidade não é gerada pela atração entre os corpos como diz a teoria. Se a gente tiver este problema do empuxo, dos fluidos, aí para você calcular a aceleração com que o objeto desce ou sobe, aí você vai precisar fazer um estudo das densidades, mas tudo isso daqui é explicado por meio da teoria da gravidade de Newton. Só que esta teoria, como é visto no experimento, acabou de ser desbancada. Veja bem. Ainda vale observar um detalhe muito importante aqui. Observe que o experimento mostrou discrepância na teoria de atração entre os corpos, anulando-a definitivamente. Em contrapartida, mesmo observando a interação da densidade na queda de um corpo em um meio, vemos que o movimento obtém uma direção. Daí vem a questão: o que determina esta direção? Visto que os objetos estão no vácuo, então podemos descartar a pressão externa. Então o que direciona os movimentos dos objetos em queda livre para baixo como entendemos? Se já verificamos que não é a suposta atração entre os corpos que gera o peso, nem a pressão atmosférica, como vimos no experimento. Sabemos também que a Terra não é uma esfera, e tudo que está em queda livre tende a assumir uma direção perpendicular ao plano terrestre. Sabemos que os objetos em queda livre assumem uma direção perpendicular ao plano horizontal terrestre, como na direção das forças de pressão, na base de um cilindro.
Vou deixar aqui uma questão resumida. Sabendo-se que a Terra não é esférica, e é estacionária, o que determina a direção dos objetos em queda livre, perpendicular ao plano horizontal terrestre. Tire sua conclusão, e deixe aí nos comentários. E não se esqueça de deixar o like.